Salve, salve, nação tricolor! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no Glória e Tradição, o nosso tradicional placar da rodada, dessa 31ª rodada. Faltam apenas agora 7 jogos para acabar o campeonato. Fortaleza, que empatou em casa com o São Paulo, perdeu a oportunidade de avançar, de avançar casas nessa sua campanha, de pontuar mais 2 pontos. Uma rodada que, apesar do empate do Fortaleza, foi completamente perfeita para o Fortaleza. Tudo que o Fortaleza precisava que acontecesse, aconteceu. Tudo que a Peitica cravou aqui aconteceu, com exceção do Fortaleza, com exceção do Sport, que é um jogo que não importava pra gente, e também do Flamengo e Bahia, que, cara, não era um jogo também que não tinha muita diferença. Eu peço que você já deixe aí o seu like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal para ajudar no nosso trabalho. A gente tem conteúdo diário aqui no Glória e Tradição. Mais tarde tem live, amanhã tem Peitica, tem live de pós-jogo e pré-jogo. Então, aqui é o conteúdo direto sobre o Fortaleza. A gente debate o Fortaleza todos os dias da semana. Então, te convido a se inscrever aqui no canal para fortalecer o nosso trabalho. Falando também sempre em nome de 1xBet, que é o XBet apoia o Glória e Tradição, patrocina o Glória e Tradição, um site de aposta super confiável, casa de aposta aqui patrocinando o Campeonato Brasileiro. Então é de super confiança. Você pode fazer o seu cadastro na descrição desse vídeo, tem um link. No primeiro comentário fixado também tem. E tem aqui pelo QR Code que você pode ir direto para o site da 1xBet, faz seu cadastro, coloca os seus dados. Não esquece de colocar o nosso cupom aqui, ó, Glória e Tradição, tudo junto, e você vai dobrar o valor depositado. Se você depositar até R$ 1.200, a 1xBet te devolve isso em bônus. Você ficaria com 2.400 para fazer as suas apostas, os seus investimentos, as suas análises lá. Hoje começa a Série B, amanhã tem Série A, tem também reta final da Série C para saber os semifinalistas, tá chegando aí Copa do Nordeste, ano que vem tem Copa do Nordeste, tem estaduais, tem Série A, tem Premier League, tem todos os eventos que você pode acompanhar esportivo, a 1xBet tem, e você pode apostar lá nos seus resultados que você acredita para você ganhar um dinheiro extra. A 1xBet pode te oferecer isso também. Eu vou chamar a vinheta para a gente começar mais um placar da rodada aqui no Glória e Tradição. E aí, Thaís Lemos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá no mudo? Sempre quando eu penso em fazer aquela entrada, né, triunfal, natural, espontânea, vem uma dessas. Mas salve, salve, Saulinho. Salve todo mundo que está assistindo a gente, não importa a hora, a gente que está lançando esse placar da rodada na manhã dessa sexta-feira. A gente vai ter aí todo mundo assistindo, né? De manhã, de tarde. Quer um dado? Opa! Hoje é dia de cair o 10º, viu? Rapaz... Hein? Rapaz, emocionado, viu? Saulo Alves está emocionado desde o início da semana. Então a gente vai ter uma audiência também assim otimista, né? A gente vai ter uma audiência para cima. É isso que a gente espera. E é como o Saulo falou, cara, eu acho que fazia muito tempo que a gente não tinha uma rodada tão boa em termos de resultados de adversários, né? Como a que a gente teve nessa 31ª. Então é algo a ser comemorado. Independentemente do resultado do Fortaleza, óbvio, uma vitória no contexto da 31ª rodada seria uma coisa assim espetacular, assim, difícil até de qualificar a importância que teria sido fazer 3 pontos em um universo em que ninguém pontuou. Mas a gente ainda assim somos o único time que pontuou, assim, dos que estão brigando pelo que a gente está brigando. Todo mundo que está aqui cheirando o nosso cangote não ficou estagnado, né? E a gente ainda conseguiu avançar um pontinho, o que inclusive nos devolveu a 4ª colocação, recolocou o Fortaleza no G4. A gente está empatado em pontos com o Bragantino, mas temos mais vitórias. E esse pontinho foi fundamental nessa live. Exatamente, assim, o Fortaleza voltou a ficar em 4º colocado, né? O Bragantino tem um jogo a mais. Mesmo com um jogo a mais, o Fortaleza está na frente. O Bragantino venceu o Sport no jogo adiantado, passou o Fortaleza 1 ponto. O Bragantino parou de pontuar, né? Ele perdeu 3 jogos seguidos. E o Fortaleza perdeu 2 e empatou 1. Né? Então, assim, mesmo
Fortaleza não pontuando muito nos últimos 3 jogos, fez apenas 1 ponto nos últimos 9. Ele passou de colocação, né? Se tornou o 4º colocado, porque o Bragantino conseguiu ser pior do que o Fortaleza e fez 0 nos últimos 9 disputados. Esse é o próximo confronto Fortaleza, né? Fortaleza e Bragantino e Fortaleza é o próximo jogo. E aí é onde a gente tem uma oportunidade enorme, caso vença, de abrir uma vantagem ainda melhor em cima do Bragantino. Mas vamos começar, Thaís, com os jogos, né? O Cuiabá e Chapecoense aconteceu na semana passada, na quinta-feira. Foi um 0-0, o Cuiabá perdeu uma oportunidade única de fazer 2 pontos aqui. É um jogo que, teoricamente, não nos influencia muito, então não tem muito o que falar, apenas... Não estou nem me lamentando, mas o Cuiabá perdeu uma oportunidade única de pontuar aqui melhor. E aí começou aqui a peitica, né? O Grêmio e Fluminense. Esse jogo estava acontecendo no momento da gravação da peitica e nós colocamos ali todas as energias que a gente podia colocar para esse confronto. O Fluminense chegou a fazer um gol, foi anulado. Na sequência, o Grêmio faz com o Diego Souza, todo mundo esperando acabar o jogo, joelho do milho, oração, e deu certo. Né? Como foi? Quer falar? Assim, pode falar desse jogo? Bora por blocos. Vamos aqui, então. Aí, Atlético Paranaense e Ceará 2-1. Né? Um jogo no tapetinho. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Um jogo no tapetinho. Importante no contexto rivalidade. Apenas isso, né? O Santos vence o Bragantino. Importância no contexto colocação. E Atlético Mineiro e Corinthians. E também a importância no contexto colocação. Então, nesse primeiro bloco aí de 4 jogos, temos 3 adversários que brigam com a gente no momento, né? O Fluminense ainda briga, porque ainda tá por ali, e os 3 perderam, né? Exatamente. Assim, o Grêmio que tá não só brigando muito para sair dessa zona de rebaixamento, como tendo grandes reforços, né? O Grêmio tá tendo aí muita gente interessada na sua permanência e acabou cometendo crime, o que, de fato, nos favoreceu, deu aquela estagnada no Fluminense, que também já vem, assim, perdeu ali do Ceará, né? Perdeu do Santos também na Vila Belmiro. Então, isso está sendo importante porque a nossa sequência, o Fortaleza não vem pontuando tanto. Mas a gente tem que acompanhar como que está o momento também de quem está desejando a mesma coisa que a gente. O Bragantino é um que vem aí de 3 derrotas, salvo engano. Então, a derrota do Inter para o Juventude, outro time gaúcho, né, também é muito importante, porque talvez desses que estão buscando essa vaga direta na Libertadores, o Inter talvez estivesse aí numa sequência mais favorável, né? E aí a gente também teve essa surpresa. A gente ainda vai falar um pouco disso no decorrer da rodada, uma vez que a partida do Inter foi só na quarta-feira. Mas, Saulo, muito bacana o resultado de Atlético Paranaense e do rival. Assim, o Atlético não influi nem contribui. A vitória só colocou o Atlético aí em 9º, né? Mas coloca o Atlético na briga por essa 9ª colocação, né? Por essa última vaga de Libertadores, digamos assim. E se a gente cogitar que ele não ganhe nenhum dos títulos que está disputando, e ainda dá aquela freada no efeito Thiago Nunes, né? Efeito Thiago Nunes, a galera deu uma empolgada recentemente. O Santos vence o Bragantino. O Carille, é aquela coisa, né? O trabalho do Carille é um trabalho, na minha concepção, bem meia boca. Mas o Santos está conseguindo fazer o feijão com arroz que precisa para se manter na Série A. E acho que já afastou as chances de rebaixamento. Está em 13º, 5 pontos na frente aí do Juventude, que é o primeiro da zona de rebaixamento. E por último aí o Corinthians, né, que briga com o Atlético Mineiro, um jogo... Quando o Fortaleza perde pro Corinthians, uma pessoa me falou assim, mas a gente tem a oportunidade de devolver os 4 pontos, né, porque o Corinthians pega o Atlético Mineiro no Mineirão, deve perder, e o Fortaleza tem a chance de vencer. Quase deu certo, né, quase o Fortaleza voltou a abrir 4 pontos de vantagem pro Corinthians, foi uma rodada interessante nesse ponto, né, que o Fortaleza não pontuou, mas todos perderam. E isso foi assim, a gente pontuou, absurdamente. Né? Todos perderam e o Fortaleza fez 1 ponto. O Fortaleza não ganhou, mas teve o seu grau de importância. Aqui tivemos mais uma sequência de 4 jogos aqui, né?
Palmeiras e Atlético Goianiense, Fortaleza e São Paulo, Sport e América, Juventude e Inter, com destaque aqui para Juventude e Inter apenas, né? Porque Palmeiras e Atlético Goianiense, eu até falei na Petica, por que é importante o Palmeiras vencer? Porque esse Palmeiras, ele vai daqui a pouco jogar Libertadores, né? Então talvez ele largue do Campeonato Brasileiro por 2 rodadas no máximo, ou por um até, né? E se ele largar por 2, é o Fortaleza que poderá ser beneficiado, porque ele joga aqui em Fortaleza contra o Fortaleza no dia 16, não, no dia 20 de novembro, e no outro final de semana, no dia 27, ele joga a final contra o Flamengo. Se o Palmeiras chegar nesse jogo contra o Fortaleza com pontuação suficiente para um G4, ele simplesmente larga o brasileiro, porque ele não precisa mais se sacrificar, né? E ter a atenção no Libertadores. Então, assim, quanto mais pontos o Palmeiras for fazendo até esse jogo do Fortaleza, é daqui a 2 jogos, né? Fortaleza vai pegar Bragantino, Ceará e Palmeiras. Então, que o Palmeiras vença os próximos 2 jogos. Que ele vença os próximos 2 para quando chegar perto do Fortaleza e assim, não, eu vou aqui com o meu time misto, porque eu vou focar agora na Libertadores, eu não posso perder ninguém por lesão. Vou fazer uma viagem pro Nordeste, não vou querer fazer. Então, foi importante o Palmeiras por esse motivo. Mas claro que o melhor resultado aqui foi a vitória do Juventude no Inter, né? Como você bem destacou, o Inter vinha em ascensão, vinha colando, o Juventude foi lá e deu uma brecada, né? Exatamente. A gente tem normalmente o campeão da Copa do Brasil disputando com o campeão do Campeonato Brasileiro, a Supercopa, né? E há uma enorme chance de acontecer do mesmo vencedor ganhar as 2 competições nacionais, no caso Atlético Mineiro. Então, surge aí uma grande oportunidade que talvez seja a ela que o Palmeiras vai se agarrar para não largar o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tem 1 ponto a mais que o Flamengo, mas tem 1 jogo a mais também. Então eu não sei até que ponto vai haver essa largada, justamente porque é a oportunidade. A gente lembra que no caso que o mesmo vencedor, quem vai para a Supercopa com o Atlético Mineiro é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Por um momento a gente até sonhou, né, em sermos nós esse segundo colocado. Mas o Palmeiras vai talvez se agarrar a isso porque é uma oportunidade de título, querendo ou não, é uma taça, né, disputada em jogo único, digamos assim, mas é um título, é uma oportunidade de título. Então, talvez por essa perspectiva o Palmeiras não vá dar essa largada tão firme, né, no Campeonato Brasileiro. Quanto, só para terminar aí o bloquinho que você colocou, América Mineiro e Sport, enfim, de fato, talvez fosse melhor para nós que vencesse Sport. Mas nem sei até que ponto, viu? O América Mineiro vencer, Saulo, colocou o América aí acima de algumas pessoas, né? Então, a gente é um olho no peixe, olho no gato. Um olho no peixe, um olho no gato. Tem que ser assim. A gente vai trabalhando dessa forma. Juventude venceu o Inter, para mim, um placar bastante surpreendente e muito importante. O Inter, ó, a gente olha aqui, ele vem de 5 jogos, foram 3 derrotas, 1 empate, 1 vitória. E quem que ele enfrenta? Ele enfrenta um Atlético Paranaense de olho na Sul-Americana, ele enfrenta um Cuiabá lá na Arena Pantanal, né? E também enfrenta um Flamengo. Então, o Inter definitivamente não vai ter vida fácil, porque eu não acho esse jogo contra o Cuiabá um jogo fácil. Ele não vai ter vida fácil aí nas próximas 3 rodadas. Foi muito importante essa derrota para mantê-lo bem, bem distante. A gente agora que abriu 5 pontos, né? Exatamente. Aí, por último, o Flamengo venceu o Bahia, um jogo bastante polêmico, com arbitragem, com pênalti duvidoso e os cambal. E o Bahia vai ficando numa situação mais delicada também na parte lá de baixo do campeonato. Vamos passar aqui rapidamente pela classificação. Mesmo com o Fortaleza empatando, o Fortaleza passou uma posição, né? É o 4º colocado atualmente. O Atlético é o líder com 68, o Palmeiras 10 pontos atrás com 58, o Flamengo 57 com um jogo a menos. Então, assim, acho que praticamente o campeonato está decidido. Eu acho muito difícil o Flamengo tirar. Se o Flamengo vencer, né, esse jogo a menos que ele tem, que é contra o Grêmio, que ele vai fazer dias antes de ir para a Libertadores, para a final, ele vai a 60 pontos. Então ele teria 8 pontos de diferença para o Atlético Mineiro para tirar em 7 jogos.
Eu acho muito difícil porque o Atlético simplesmente não perde, né? O Atlético não perde. 8 pontos em 7 jogos. Tá O embalado, tá Atlético embalado. não perde. Há O muito Fortaleza é o tempo tá quarto. embalado, né? O Bragantino é o quinto com 49. O Corinthians é o sexto com 47. O Fortaleza está a 2 pontos do sexto, né? Isso aqui é um dado perigosíssimo. Sim. O Inter com 44. O Fortaleza está a 5 pontos do sétimo. O Fluminense com 42. O Fortaleza está a 7 pontos do oitavo. O Atlético Paranaense é o nono, já é o nono. Fortaleza a 8 pontos do nono. O América Mineiro também com 41 é o décimo. O Cuiabá vem com o 11º com 39. E o Ceará fechando aí a 12ª colocação com 39. E aqui embaixo, né, o Bahia, numa situação bem complicada. O Atlético Goianiense, né, que por um momento estava livre, começa a olhar para baixo, né, apenas a 4 pontos da zona de rebaixamento. Então, o Santos deu uma subida. E assim, esse Juventude ele vai querer jogar, tá? Então Com o Bahia certeza. precisa abrir o olho aí, porque as coisas podem ficar bem difíceis pro Bahia. Então acho que essa é a classificação. De forma assim, geral, a Assim, gente na fala que prática, né, o Juventude, em vencendo esse jogo atrasado dele, o Juventude está empatado aí com o Bahia. Na verdade, ele joga o Bahia para a zona de rebaixamento, porque... Não, minto, me confundi aqui. São 33 pontos, né? Se ele vence o jogo que está atrasado, ele fica com 8 vitórias, o Bahia E tu segue com sabe qual é 9, o jogo então eles atrasado? só empatariam em pontos. Sabe qual é o jogo atrasado? Atlético Goianiense. Aí é briga de foice, viu? Então é o seguinte, se o Juventude vencer esse jogo atrasado com o Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense ele está definitivamente na briga pelo rebaixamento. Sim. Assim, muita gente, por um momento o Atlético, você, né, imaginava que o Atlético estava livre, que o Atlético ia brigar por pré-Libertadores, ele está na briga para cair, tá? Curioso aí, o futebol tem dessas, né? Mandaram o Barroco embora, né, bicho? Pois é. Aí tá, temos aqui a do ano passado, né? A gente sempre traz aqui, lá no blog do Cássio Zirpoli. O Fortaleza nessa rodada, ele venceu o Santos, né? Aquela retomada lá de vitórias com o Anderson Moreira. Venceu o Santos 2-0. E o Fortaleza estava na 14ª colocação, a 3 pontos da zona que era o Vasco, né? O Z4 foi esse mesmo, né? Foram os 4 que caíram, os 4 já estavam naquele momento na zona, né? Botafogo, Goiás, Curitiba e Vasco. Não houve nenhuma mudança. A mudança que houve foi aqui que o Fortaleza trocou de posição com o Sport. E o Bahia, né? Foi para cá e tal. Então essa foi a mudança que teve. O Fortaleza já estava numa situação muito difícil. O Fortaleza chegou a fazer mais 6 pontos. Né? Terminou com 41. Venceu Vasco e venceu o Curitiba. E aí ficou com 41 pontos, que foi a pontuação que fez escapar. Thaís, probabilidades para Libertadores. Deu uma queda, né? Na verdade, 86. da rodada passada, eu acho que não era muito diferente, não. Acho que estava 86. Deu uma queda depois que a gente perdeu O Corinthians. pro Corinthians. Ali deu uma derrubadinha, mas eu acho que se manteve no patamar após esse empate contra o São Paulo. 87 pontos de chance de Libertadores é muito ponto, viu, Saulo? É aquela coisa, né? A gente considera que o Fortaleza já está na Libertadores. A gente está brigando até o fim por essa fase de grupos, que é o grande desafio ainda, né? Que é o grande desafio. Perfeito. E aí vamos. Faltam 7 jogos, né? Cada jogo desse é uma decisão e a gente vai entendendo a sua importância. Para Sul-Americano, o Fortaleza segue bem abaixo, 13,1% de chance. Então, acho que as probabilidades ela definem que o Fortaleza deverá ir para a Libertadores, como você disse, buscando saber qual fase, né? Se iremos para a segunda fase ou se iremos para a fase de grupos, que é o grande desafio. Tá, eu trago aqui um dado curioso, classificação das últimas 10 rodadas, né? Fortaleza fez 16 pontos, é o sexto melhor colocado das 10 rodadas. Curioso que o América, né, é o terceiro melhor, fez 18 pontos em 10 jogos, né? Fortaleza venceu 5, empatou Baita, 1, perdeu baita retorno do América. Baita isso. retorno. E assim, o Fortaleza pela primeira vez empatou no retorno, né? Ele vinha só no ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde. Primeiro empate do Fortaleza no retorno. E eu já tenho aqui também aqui, ó, retorno. Fortaleza é o
oitavo time do retorno, 16 pontos, 12 jogos, 5 vitórias, 1 empate, 6 derrotas. Fortaleza poderia empatar, né? Para ficar 6-6, né? Seria bem legal, né? Assim, seria bem curioso o Fortaleza empatar, para ficar bonitinho, né? 6 vitórias, 1 empate, 6 derrotas, para a gente voltar a ter um aliviado aí. Mas assim, olha o América aqui, né? É o terceiro melhor time do retorno. É uma campanha espetacular do América no retorno. 60% de aproveitamento, né? Fortaleza vai apenas na oitava posição, né? Com 16 pontos. A gente sempre traz aqui o melhor ataque. Fortaleza deu uma quedinha, né? Hoje é o sexto melhor ataque com 39 gols. E melhor defesa, que você já chegou a ser a melhor. Sim. Hoje é apenas a 12ª melhor defesa com 34 gols, né? Tomou gol pra caramba. E Incrível como a gente goleadas. passou a ser vazado, né, Sal? E isso foi talvez algo determinante para o nosso segundo turno não estar sendo. Não tá acompanhando o nível do primeiro, né? Eu acho que a gente, em algum momento, perdeu o compasso aí em termos de sistema defensivo mesmo. A gente passou a ser vazado demais. E também tivemos muitas lesões, né? Suspensões. Sim, sim. Ficamos sem o Tinga alguns jogos. Depois o Tite suspenso e etc. Então ficou aí também essa questão aí. Aqui a gente traz a classificação como mandante, né? O Fortaleza é o quinto melhor mandante. Ele tem 15 jogos em casa, venceu 8, empatou 4 e perdeu 3. É uma baita campanha em casa. É uma campanha assim, realmente de time que briga lá em cima. Não por Fortaleza, não é o quarto colocado por acaso, né? Porque Sim. ele é o quinto melhor mandante e ele é o sexto melhor visitante, né? Então, assim, ele tá ali nas cabeças. Então, assim, é difícil. Não tem novidade para explicar a campanha do Fortaleza, né? Ele tanto ganha em casa como ganha fora, faz uma boa campanha fora de casa também. Só a título de curiosidade, Thaís, o rival é o último colocado como visitante. E ainda tem ponto pra caramba, tá? Tem 9 empates. 9 empates e 6 derrotas, 0 vitória. Então, assim, 9 empates é muito, tá? Não, é um 9 bocado. Pontuou bastante. pontuou bastante. Mas não venceu nenhuma e é o pior visitante do campeonato, né? Tá, assim, acho que a gente pode concluir que foi uma boa rodada, né? Para mim foi. Eu termino o placar da rodada reforçando o que falei na minha introdução, Sal. Para mim foi uma das rodadas mais positivas para o Fortaleza ao longo de todo o campeonato. Vencer aí seria uma cerejinha de bolo, porque o importante seria pontuar, aproveitar que todos tropeçaram para que a gente conseguisse ter um passo à frente, né? Dar um passo à frente e pontuar, pontuamos. Faltou de fato a cerejinha do bolo. Faltou aquele brigadeiro de leite ninho, sabe, Sal, que a gente bota assim em cima do bolo. Faltou só ele. Faltou aquela cobertura de chantilly das 50 sabores. Só aquela cobertura de Marshmallow, né, morango. não? Marshmallow. Oxi, com Marshmallow morango. aí, saudades, viu? Faltou só isso mesmo para completar aí o combo da perfeição, né? Porque e ficou tão perto, né, cara? Faltando ali pouquíssimos minutos. O Fortaleza não tinha tido a melhor rodada do campeonato. Se o Fortaleza vence, Era melhor. disparadamente era a melhor rodada do campeonato. O Fortaleza abriria vantagem para muita gente. E assim, sei lá, dava até para cravar algumas coisas, né? Mas assim, novamente vamos. Já foi focar no Bragantino, focar na próxima rodada que é super difícil. Se essa foi, entre aspas, fácil para a Peitica, né? Porque tinha muitos jogos ali difíceis para os nossos adversários, essa tem bastante jogos fáceis. Corinthians pega Cuiabá em casa, Inter pega Atlético Paranaense em casa, Bragantino pega o Fortaleza em casa, né? Então são jogos difíceis nessa rodada que a gente vamos trabalhar na Petica para ver se a gente consegue alguma coisa. Thaís, vamos lá, né? Um beijo. Simbora. Obrigada a todo mundo que acompanhou até aqui. Não sai daqui do nosso vídeo sem deixar teu like, se inscreve no canal e compartilha. Não custa nada. Você terminou aqui o nosso placar da rodada, copia o link, joga nos teus grupos de WhatsApp, fala, rapaziada, assistam, acompanhem esse vídeo que tá bom demais. Valeu?
É isso. Valeu, Thaís. Um abraço pra todo mundo. Até mais tarde tem pré-jogo aqui, tá? Pré-jogo com Diego Pérez, setorista do Red Bull Bragantino. Exatamente. Pré-jogo de Fortaleza e Bragantino, Bragantino e Fortaleza. A gente se vê mais tarde, às 8 horas, como o horário que você já sabe. Até lá. Tchau, tchau.